Então vou começar aí com o segundo, né, vamos começar com o segundo discurso do Sócrates, né, também chamada palinódia de Sócrates. Palinódia é uma palavra que quer dizer uma retificação, no sentido de uma correção, mas também com certo, uma certa condição de pedido de desculpas, né? Então, uma retratação, isso, né? Uma retratação. O Sócrates fez aquele discurso em que ele tratava o amor como uma coisa ruim, e agora ele vai fazer um discurso tratando o amor como uma coisa boa, por isso se chama uma palinódia, né? Antes de começar nisso, eu queria fazer eu falei do ditirambo, né, como um tipo de poesia, um tipo de verso lírico, e eu queria fazer uma especificação. Ele não é propriamente lírico, ele é um tipo de verso usado nos coros. Ele é acompanhado também de lira, né? Verso lírico, vocês sabem, né? É aquele que é acompanhado do instrumento lira, um instrumento de corda. Mas não só, na verdade, a especificidade dele, né, na verdade, é que ele é um tipo de verso usado em coros, ou seja, numa, numa, em composições narrativas, né, e geralmente e cantados por sátiros e faunos, ou seja, essas figuras mitológicas que têm a ver com a figura do Dionísio, do Baco, né? Então ele tem uma questão dessa questão dos mistérios, né? O Baco é esse deus dos mistérios, dos iniciados nos mistérios, que trazem o que tem a ver com a questão das profetisas, enfim. Então o ditirambo é esse verso usado nesses coros, tá? E que eram acompanhados por lira, mas também por flauta, enfim, por outros instrumentos. Bom, voltando aqui para a palinódia, né, do Sócrates, para o segundo discurso do Sócrates, que é a parte mais famosa, tá, do Fedro, né, desse discurso do Platão. A primeira coisa que eu queria destacar, né, que é a primeira coisa, né, para além da questão mimética geral, né, que vocês mesmos destacaram no comentário, nos comentários que eu também já mencionei, que é o fato de que o próprio discurso, pelo fato de botar o Sócrates como personagem, não só o Sócrates, mas o Fedro também é uma figura que existiu e que não necessariamente falou todas essas coisas, né? Então, o próprio fato de colocar esses dois personagens reais falando coisas que não necessariamente eles falaram, isso tudo, isso já, com o objetivo, né, de falar uma terceira coisa, enfim, de passar aqui uma impressão do próprio Platão sobre o amor e sobre a retórica e sobre a linguagem, né? Isso tudo já constitui um esforço mimético, né? Pensando ali no que o Aristóteles fala, né? Todos os homens, né? A coisa mais humana que existe é tentar produzir conhecimento de forma mimética, né? Para o Aristóteles, a coisa mais central, né? A preocupação central do Aristóteles sempre é essa de como o homem produz conhecimento, como a gente conhece o mundo. Né? E para ele, então, a mimesis é algo realmente importante. A mimesis nesse sentido de... E por isso que ele fala, né, desde criança, né, desde as brincadeiras de criança. A brincadeira, eu vou lá e imito o que o meu pai faz para aprender como é que se faz tal coisa. Mas nesse momento em que eu imito meu pai arando a terra, ou que eu imito meu pai cuidando de um rebanho, ou que eu imito a forma como meu pai fala com a minha mãe, em cada momento que eu imito alguma coisa, eu introduzo uma pequena diferença, né? Eu introduzo alguma coisa que é própria minha. Né? Então é por isso que a mímese sempre tem esse caráter criativo, que eu acho que alguém ou alguns de vocês comentaram. Então, nisso já existe um caráter mimético na própria produção do discurso, né, do Fedro. Na minha edição é essa bonitinha aqui, da Companhia das Letras. Então, o próprio, né, quando o Platão reproduz, né, em forma de linguagem, um discurso, né, para ele próprio entender, né, conhecer ou compartilhar esse conhecimento, ou compartilhar essa impressão, essa percepção do que é o amor, ou a retórica, ou a linguagem, etc., isso é uma ação mimética.
né? Essa é a primeira coisa. E aí a gente vai ver como isso se dá, né, em diferentes níveis. A primeira coisa que eu queria destacar é realmente assim, na primeira linha desse discurso do Sócrates, em que ele fala, eu tenho a impressão que na tradução de vocês ele fala, em primeiro lugar, meu caro rapaz, né? Em primeiro lugar, meu caro rapaz, faz de conta que o discurso precedente, papapá. Na minha tradução, é uma tradução um pouco mais fiel, até onde eu consegui perceber, que fala assim, meu belo menino, deves considerar o primeiro discurso, papapá, né? De qualquer forma, menino ou rapaz, né? Ele está aqui usando um vocativo, né? Ele está se referindo, está chamando o Fedro de rapaz ou de menino, né? Aqui ele já está usando um recurso também que para a gente não chama atenção, porque a gente mal nem sabe, né? Mal sabe quem é o Fedro, mas ele está usando um recurso que é já como vou dizer, um recurso ficcional e uma gracinha também, uma espécie de uma ironia, né? O Fedro não, era pouco mais jovem que o Sócrates, né? Aqui no tempo em que supostamente se passa esse diálogo, o Fedro devia ter uns 40 anos, ele não era um rapaz, ele não era um menino, né? Então aqui ele está mimetizando aí, para usar esse verbo, forçando um pouco, né? Ele está mimetizando um discurso, uma forma, não um discurso não, mas uma forma que um Erastês usaria para se dirigir a um Herômenos, né? Então, aqui já é uma gracinha mimética, por assim dizer, né? E aí ele fala, bom, então deve considerar o primeiro discurso como sendo de Fedro, papapá, ou seja, de um orador, de alguém que está interessado em, em belas palavras, né? E o Sócrates, antes, né, de começar esse discurso, ele fala, você praticamente me obrigou a produzir aquele discurso falando mal do amor, né? E agora eu vou fazer e agora você vai ouvir um discurso que é de Estesícoro, né, filho papapá. Estesícoro foi um poeta antigo, né, um poeta do século... Depois eu passo essa informação certa, mas se eu não me engano, do século 8 ou 7, antes de Cristo, bem antigo, um dos poetas arcaicos gregos, muito antes dessa época, antes das tragédias, inclusive. Aqui o Platão está escrevendo já no começo do século IV, né? Ele nasceu no século V, já está escrevendo no começo do século IV. E o Estesícoro, ele escreve um poema falando da Helena, né? Desse mito da Helena, que fugiu, né? Abandonou Menelau, fugindo com Paris, ocasionando toda a guerra de Troia. E Helena era protegida pelos deuses, né? Ela era uma querida dos deuses. E supostamente, né, tem esse poema do Estesícoro dizendo que depois ele ficou cego. Depois de quando ele escreveu um poema culpando a Helena por toda a tragédia, ele ficou cego. E depois ele escreveu justamente uma palinódia louvando Helena e dizendo que ela jamais tinha pisado em Troia. Por isso ele faz essa referência aqui a Estesícoro, né? E aí ele começa a falar de como começa a criticar, né, no próprio discurso do Lísias e no discurso que ele fez anteriormente, essa ideia de que a loucura é algo ruim, né? E começa a falar de como a loucura proporciona muitas das melhores coisas humanas, né? Muitas das melhores coisas que o ser humano é capaz de produzir, porque é uma loucura, porque a loucura muitas vezes é causada, provocada, na verdade é uma manifestação dos deuses, né? Então, as profecias, né? Enfim, primeiro fala fala longamente das profecias e depois fala especificamente então da poesia, né? Como as mais belas formas de poesia foram provocadas ou inspiradas pelas musas, que são esse tipo de meio do caminho, né?
entre os deuses e os poetas, os que a gente que ficaram conhecidos como aedos. Os aedos são os primeiros poetas, tipo o Homero, né? São esses poetas que não escreviam ainda, é uma poesia oral, completamente oral. Então são esses poetas que ouviam as musas e começavam então a escrever grandes histórias, né? São os grandes poemas épicos, né? Fui aqui inspirado pelas musas para contar a grande história do que veio antes de mim. Tanto que os grandes poemas épicos, desde essa época e por tradição, começam, né, com essa coisa, ó, musa, né, vem me inspirar. Né? Então, a concepção aqui, né, a concepção grega antiga de quem compôs, né, efetivamente uma Ilíada, uma Odisseia, não foi propriamente Homero. Né? O Homero foi aquele que colocou em palavras, né, em linguagem humana, vamos lá, em linguagem humana essa história, mas que a história em si, né, foi composta, por assim dizer, pelas musas como esse meio do caminho aí, né? como esses intérpretes dos deuses. Pois enfim, voltando então a essa questão dessa poesia inspirada pelos deuses, né? Então, quando o Platão fala, né, que a melhor poesia grega é essa poesia que não foi um homem que compôs, né, mas que foi inspirada pelas musas, né, que o homem apenas encarnou ali num momento de loucura, né, e ele coloca isso, mania, né, ele é como se tivesse tido uma, uma alucinação, né, não é alucinação a palavra, mas enfim, uma possessão, né, divina. Ele também está fazendo aqui, e isso é importante, entender uma coisa, entender isso aqui no Platão, o que ele está fazendo também é uma desqualificação daquela arte que é produzida pelo homem, pela inteligência humana e não pelos deuses por meio do homem. Né? Aqui tem embutida, então, uma espécie de uma crítica, isso é muito importante, uma crítica, né, a uma poesia humana. Imediatamente antes disso, ele já estava falando da questão de duas formas de interpretação do futuro. Né? Uma que é essa, também uma loucura que vem dos deuses por meio das sacerdotisas e das profetisas, né? E um outro tipo de arte divinatória, que é esse de ver símbolos e que depende de uma interpretação, né? Depende da inteligência humana. E aí depois ele vem e faz esse elogio dessa poesia, dizendo a poesia mais pura, né? A verdadeira poesia, né? É essa que provém das musas, né? Uma terceira é a loucura e possessão que provém das musas ao se apoderar de uma alma delicada e pura, despertando e exaltando-a por transporte báquico, de Baco, né? A celebrar em odes e outro tipo de poesia os inúmeros feitos dos antigos. Né? Então, e aí vem, né? Aquele que se apresentar, por sua vez, às portas da poesia sem a loucura das musas, como que convencido de ser um poeta unicamente pela arte, não chegará a termo, e a poesia composta por quem está no bom senso é ofuscada por aquela do tomado de loucura. Ou seja, a arte aqui, né, na palavra tekné, né, a palavra grega, que é no sentido de artifício, no sentido de técnica mesmo. Né, aquele que, pela própria inteligência, pela própria habilidade estritamente humanas, compuser a poesia, não vai chegar perto, né, dessa poesia composta, né, pela loucura, né, composta não, produzida pela loucura. Né. Só que ele vai dizendo isso, né, ao mesmo tempo que ele está produzindo um texto, né, em que vai ficando cada vez mais e mais e mais poético, e uma poesia absolutamente composta pela arte, né, nesse sentido. Ele não está possuído aqui pelas musas. Né. Então, esse texto tem sempre esse jogo, né, em que ele está negando o que ele próprio está fazendo. Né, e o Platão faz isso o tempo todo. Né, tem essa contradição presente o tempo inteiro. É um autor que joga com
com essa crítica e com essa produção da mimesis ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ele está reproduzindo a realidade para dizer algo mais, né? E muito subjetivamente, o modo como Platão escreve é único, né? E ele escreve, né? Isso aqui é palavra escrita, né? Isso aqui não foi feito para ser lido, isso aqui é palavra escrita. Ele está, ao mesmo tempo, ele está criticando, né? Ele está produzindo um texto extremamente poético e criticando quem produz um texto apenas pela inteligência e não por meio dessa possessão das musas, né? E logo depois, né, ele fala justamente, faz uma crítica que também é muito grega, na verdade, muito em geral, mas muito platônica, mais especificamente, né? Que é isso, né? A loucura, ele fala assim, que tal loucura é dada pelos deuses para sua boa fortuna maior, é uma demonstração que será de fato persuasiva aos sábios, mas não aos astutos, né? Essa diferença entre sábios e astutos é também muito marcante para o Platão, né? Tem a sabedoria para o Platão, e isso é uma coisa que vai aparecer depois, vai ser sempre uma espécie de recordação, tá? E quando ele vai falar da alma, né? O sábio é aquele que se lembra de algo, do que a alma dele viu quando esteve junto ao que é divino, né? Saber, conhecer, produzir conhecimento, quer dizer, vir a conhecer algo pro Platão é sempre se lembrar do mundo das formas, né, como ficou conhecida, sempre se lembrar do mundo divino, ou do mundo das ideias, tem essas duas traduções possíveis. Nunca é conhecer alguma coisa pela própria experiência, ele não está interessado no mundo físico, né? O mundo físico vai ser sempre só uma maneira de chegar ao mundo divino, né? Ao mundo da alma. A gente fala mais disso quando chegar na questão do que é o amor. Mas essa diferença entre a sabedoria e a astúcia, né, que seria o que a gente chama de esperteza, inteligência, né, inteligência mesmo, nesse sentido de aprender uma coisa pela própria capacidade intelectual, né, e não porque a gente se lembra de uma questão divina, né? É muito importante, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver nas tragédias muito fortemente, quando a astúcia for uma coisa muito relacionada às mulheres, né? Os homens são sábios, as mulheres são astutas, elas fazem artimanhas para conseguir as coisas, é sempre uma coisa menor. É estranho, né, na nossa leitura, porque a gente pensa a astúcia como uma grande qualidade, né? Essa capacidade de elaborar planos enfim, e para a gente hoje em dia né? Mas aqui na Grécia não, a astúcia é uma coisa menor, é uma forma mais vulgar de inteligência, né? A grande parada é a sabedoria, né? Que agir, é o certo, né? O certo e o verdadeiro é infinitamente mais importante do que a inteligência, né? Do que saber articular as coisas. Bom, enfim, aí ele faz a defesa da imortalidade da alma, né? Essa coisa que a gente sabe que o cristianismo, né, a teologia cristã deve muito ao Platão, né, por meio do São Tomás de Aquino, né, enfim, e diretamente do Santo Agostinho, né, veio muito daí a coisa. Mas essa questão da imortalidade da alma e do corpo como uma certa prisão da alma, isso vem muito do Platão. E aí ele faz esse momento em que ele deixa, de fato, explícito o jogo mimético, né? Quando ele fala, né, ele vai falar, bom, acerca da imortalidade da alma já basta. Mas acerca da ideia da alma é preciso acrescentar o seguinte, né, quando ele vai começar a descrever a alma como uma carruagem com um cavaleiro e dois cavalos. É preciso acrescentar o seguinte: dizer que espécie de coisa é a alma seria de todo e em tudo uma narração longa e divina. Mas para o que parece ser a outra humana e menor, falemos então desse modo, né? Então ele diz, olha, para eu explicar o que é a alma,
eu vou ficar aqui eternamente, e eu não sou capaz, porque é uma narração divina e eu sou só um homem, né? Mas eu posso fazer uma versão humana, né? Quando ele fala eu posso fazer uma versão humana, e fala, então agora eu vou falar desse modo, né? Por essa perspectiva que eu vou falar, ele está produzindo, ele está deixando bem claro que ele está fazendo uma mimesis, né? Existe uma alma verdadeira, real. Essa eu não sou capaz de acessar por meio da palavra, sou capaz de acessar uma outra. Então eu vou reproduzir, né? Eu vou fazer aqui um retrato, por assim dizer, vou fazer uma reprodução por meio da linguagem da alma, uma reprodução humana, né? Ou seja, eu vou fazer uma mímese, né? Em linguagem da alma. Eu não estou dizendo que ele usa a palavra mímese, não, tá? Mas é isso, né, que a gente interpreta, né? E aí ele faz um outro, né? Uma outra, usa um outro termo, até vou ver aqui como é que está no texto de vocês, porque no meu ele fala, a alma se parece, né, caracterizá-la daria seja um longo divino discurso, mas como se trata apenas de oferecer uma breve imagem, bastará um discurso humano de menores proporções, e nessa medida tentaremos falar. A alma pode comparar-se, a não ser que força ativa e natural que unisse um carro a uma parelha de cavalos alados conduzidos por um cocheiro, né? Então, ele fala, bom, a alma parece, né? Eu posso dizer que a alma é como, né? Esse é como, né, na minha tradução a alma parece, né? A alma se parece a uma potência, né? A alma se parece a essa força que nada mais, né, que ele associa aí a um cocheiro com 2 cavalos, um cavalo bom e um cavalo mau. E aí ele faz uma coisa que eu acho uma bobagem, um detalhe, né, mas que demonstra a expertise mesmo do Platão como narrador, como escritor, tá? Que ele fala, né, a alma se parece com uma potência que une dos deuses, então os cavalos e a auriga são todos bons, ele usa, a minha tradução chama auriga, o cocheiro, são todos bons. Dos deuses tem o cocheiro e 2 cavalos bons, mas no nosso caso, né, no nosso caso humano, o condutor tem uma parelha, só que um cavalo é belo e bom, e de uma origem bela e boa, mas o outro é o oposto, e de origem oposta, ou seja, é feio e mau, né? E por isso a tarefa do cocheiro em comandar esses 2 cavalos é difícil. E nada mais fala ele dos cavalos. E a gente fica pensando, ele vai falar, né? Porque como assim, né? Um cavalo é bom, o outro é mau. E aí, muitas páginas depois, quando ele está a fim de descrever uma outra coisa, que é exatamente o momento em que o Erastês está lá apaixonado pelo menino, e como ele está se sentindo apaixonado pelo menino, e o que ele faz, se ele sucumbe ao desejo ou não, ele fala, bom, vocês lembram que eu falei que o cavalo, né, tinha... Que o cocheiro tinha um cavalo bom e um outro mau? Então, agora eu vou descrever esse cavalo bom e o cavalo mau. É brilhante, né? Enfim, é um detalhe, mas é tão sutil, né? E você vê assim, ele não tá escrevendo um troço que ele está só querendo provar um ponto. Vocês entendem? Assim, ele não está escrevendo como um filósofo, assim, não está escrevendo como um Kant, não está escrevendo como Aristóteles, né? Para usar um filósofo que veio ali alguns anos depois dele, poucos anos depois dele, poucas décadas depois dele. Ele está escrevendo como escritor de ficção, né? Ele está escrevendo aqui, ele tem um estilo, né? Ele poderia simplesmente descrever, acumular, ou como fala, ordenar informações, mas não. Ele está escrevendo de uma maneira que não é retórica, naquele sentido que ele critica, que é só para seduzir o ouvinte sem ter nada a dizer, ou para provar qualquer ponto em que nem o próprio orador acredita, mas ele está realmente querendo seduzir o leitor para dizer alguma coisa que ele acredita, mas ele está se empenhando muito, e está se empenhando como um narrador de ficção, né, com muitos recursos, né, com recursos sofisticados, né. Ainda mais nesse caso, né, porque no caso do Fedro, né, que é um caso, um discurso muito atípico no Platão, porque tem esse momento que o Sócrates se empolga, né, o Sócrates nunca se empolga desse jeito nos outros discursos. O Sócrates ele faz esse joguinho
rame-rame, né, de ficar perguntando para o interlocutor da vez, mas o que você acha disso? Ah, mas então, isso, mas aí se você achar isso, ele fica sempre nesse jogo dialético, né, do vai e volta. Aqui não, aqui ele se empolga e faz um super discurso, né. No banquete ele faz uma coisa um pouco parecida, mas mesmo assim, quando ele se empolga num super discurso, ele reproduz um discurso, desculpa, um diálogo que ele tem com uma outra personagem, que é a Diotima. É um outro discurso lindo também, se vocês se interessarem em continuar lendo, ou enfim, se já conhecerem, e também é um discurso que também tem como tema, e aí mais especificamente tem como tema o amor, né? Mas enfim, bom, continuando. Então ele começa aqui, ele começa a introduzir essa história da alma como esse cocheiro com um cavalo bom e um cavalo mau, deixando bem claro que ele está produzindo uma mímese, né? Uma alegoria, né? Como alguns de vocês falaram, né? Por que uma alegoria, né? Ele está compondo uma grande imagem, né? Para ilustrar, para significar, para ilustrar não, né? Para significar uma outra coisa, né? Em vez dele falar, olha, a nossa alma é uma força atormentada por duas potências diferentes e tal, não, ele fala, ou o amor é ser atormentado por duas forças diferentes, não, ele constrói uma imagem poética, né? Alegórica, profundamente alegórica, né? Inclusive imagética mesmo no sentido visual, né? E aí ele constrói essa história maluca, né? Super bonita, de que quando a gente tem um momento que a nossa alma está lá no céu, junto com os deuses, cada alma escolhe um deus para tentar ir com ele junto, né, até esse lugar da verdade, né, da verdadeira ciência, das verdadeiras formas, da beleza verdadeira e pura. Mas como são esses dois cavalos que estão lá, e tem esse cavalo mau que fica se debatendo, a alma acaba caindo na Terra e tomando posse de algum objeto inanimado, né? E aí tem uma outra teoria embutida aí, né? Que é a de que qualquer movimento na Terra só é possível por causa de uma alma, ou seja, qualquer animal tem uma alma que faz com que ele se movimente, né? Mas isso, enfim, é só um detalhe nesse momento. E aí é isso, né? E aí é uma teoria muito engraçada, porque aquele que conseguiu enxergar o máximo possível dos deuses, né, que conseguiu ter uma visão mais ampla possível da verdadeira beleza, da beleza pura, né, do mundo dos deuses, né, em seu esplendor, enquanto ainda era uma alma, cai então no ser humano mais evoluído possível, né, que não por acaso, e essa é a parte engraçada, é o próprio filósofo, né? Ou seja, o Platão está fazendo uma teoria em que ele o Sócrates, né, pela voz do Platão, está fazendo uma teoria em que ele próprio é o ser humano mais evoluído. Mas, enfim, vamos descontar isso aí. E aí ele faz toda uma teoria sempre que eu releio o Fedro, eu fico muito impressionada como ele também inventou o espiritismo, né? Cara, o cara inventou o espiritismo, que, claro, inventou com um monte de regra bem aleatória, mas inventou, né? Essa ideia de que as almas mais evoluídas, então, estão mais próximas de voltar para o céu, as outras vão ficar reencarnando, ou então passando pela punição no Hades, né, que é uma espécie de um inferno, uma espécie mesmo, porque é bem diferente. Enfim, mas o que interessa aqui, né, para a discussão? Que E aí é lindo. Aí, gente, eu fico muito, muito impressionada mesmo, de fato, assim. Que é esse momento, então, que essa figura humana que conseguiu vislumbrar, né, o máximo possível do mundo dos deuses, mas essa alma, né, na verdade, que conseguiu vislumbrar o máximo possível do mundo dos deuses, e depois caiu à Terra e encarnou, então, num, num ser humano de pulsão filosófica, aquela, né, a única
capaz de, diante de uma beleza terrena, né, de uma beleza material, vislumbrar, né, e vislumbrar que é lembrar, né, essa importância do lembrar como forma de acessar a verdade, né, lembrar da beleza pura, né, e a forma mais efetiva de lembrar essa beleza pura é por meio desse corpo, então, do menino jovem, né, essa é a coisa aqui do Platão. E aí ele começa a descrever, e aí é que eu acho lindo, e aí a gente, claro, né, que a gente pensar que, bom, enfim, vou falar isso mais adiante. Então, e aí ele faz essa descrição que eu acho estonteante mesmo, assim, a partir, deixa eu te falar, falar para vocês no parágrafo, a partir do parágrafo 251b, né, essa descrição do momento do momento do apaixonamento, né, do momento em que, diante desse jovem, o filósofo, né, essa alma evoluída se apaixona, e que a alma dentro do corpo começa a coçar, né? E aí eu acho uma coisa arrebatadora, e é extremamente poético, né? Aqui é esse momento em que ele compõe por meio de arte, né, e não por inspiração divina, não pelas musas, um trecho longo, né, extremamente poético, e eu acho muito, muito, muito bonito, né, aquele momento que ele se aquece ao receber através dos olhos o eflúvio da beleza com o qual a natureza da asa da alma, né, é irrigada, e ao ser aquecido derretem-se as partes que circundam o broto e que havia muito encerradas pelo enrijecimento, estavam impedidas de germinar, né? Então a alma, porque é isso, né? A alma, quando adentra um corpo terreno, perde a asa, né? Aquelas asas que tinham, que estavam voando no céu, quando a alma adentra um corpo terreno, essas asas como é que fala? Murcham, né, dentro do corpo. Mas quando isso é tão lindo, quando a pessoa se apaixona, essas asas começam a querer sair de novo, né, começa a querer se abrir, a alma ganha asas. É meio brega quando a gente fala assim, mas do jeito que ele compõe é muito bonito, né, quando a gente fala alma ganha asas, agora eu falei, achei brega. Mas mas essa sensação, né, de alguma coisa coçando dentro da gente, né, que quer sair, né, eu acho que qualquer pessoa que já se apaixonou, e principalmente acho que a primeira paixão, sei lá, eu acho muito, muito reconhecível, né, não precisa ser um Erastés, nenhum filósofo se apaixonando por um adolescente, qualquer, né, e aí é que isso é bonito, né, aqui é o momento em que ele está fazendo uma teoria do bom e do belo, enfim, e tentando dizer que é bom, dizendo, na verdade, né, que o bom para um jovem é se entregar aos afetos de um homem que esteja apaixonado, de um homem mais velho que esteja apaixonado, mas na verdade ele está fazendo um grande elogio do amor como essa força de expansão, né? Mas não é nem do amor, do apaixonamento como essa força de expansão, né? Da alma, né? E se a gente pensar nessa alma não como, enfim, como essa coisa que voava no céu e caiu, entrou na gente, né? Ou se pensar desse jeito também, ou se pensar no jeito cristão, não importa, né? Aí também vai de cada um. Mas se você pensar na alma como uma força que a gente, como algum tipo de potência, né, que a gente tem dentro da gente, que a gente precisa de algum gatilho para ser disparado, e o amor como esse gatilho, é muito bonito, né? É muito bonito, e qualquer pessoa pode se identificar, né? E aí que é impressionante, né? E aí é que é impressionante, eu quero dizer, no sentido de como ele está utilizando a imagem
utilizando a linguagem poética, né, e uma imagem alegórica, né, e uma imagem metafórica, para mimetizar, né, para mimetizar em linguagem o efeito do apaixonamento. Né? Então ele fala, né, é isso, começa a alma, as asas da alma começam a querer crescer, né, o talo da asa começa a ficar duro para a raiz começar e a raiz começa a querer virar a asa, né? Começa e essa raiz começa a pulsar e latejar e coça, né? Essa coisa de se irritar, alguma coisa se irritar e começar a coçar dentro, né, da gente, né? E ele está falando de uma coisa, eu acho bonito, porque ele está falando de uma coisa que é impalpável, né? Mas que não é impalpável no final das contas, né? Ele chama, né, o corpo do cárcere da alma, mas ele está tratando a alma como uma coisa extremamente física. É bem diferente da alma cristã, né, que nunca vai ser colocada, né, como essa coisa física dentro do corpo. Aqui a alma é colocada como uma coisa física dentro do corpo, né, essa coisa que quer criar asas, são asas físicas, tanto que faz, né, claro, a gente está num universo metafórico, mas ainda assim, ele está descrevendo esse efeito, né, da paixão por efeitos corporais, né? A alma fica toda espicaçada, fica desesperada de dor, né? Quando o objeto de paixão está longe, né? Mas aí ele lembra e se tranquiliza, né? Enfim, ele constrói toda uma imagem extremamente poética, metafórica, para ilustrar uma questão da alma, né, e para defender, né, uma coisa que aparece também no Banquete, com força, essa ideia de que por meio da beleza você acende algo maior, que no caso do Platão é sempre essa verdade, né, essa verdade total, esse lugar da verdade pura. Mas ao mesmo tempo ele está falando de uma coisa absolutamente física, alguma coisa absolutamente compartilhável, e compartilhável, enfim, né, é isso, do século IV até hoje, né, eu acho muito, muito impressionante. E, enfim, e aí depois ele fala, né, continua, e aí ainda continua usando esse recurso, né, para falar e aí, como eu disse, né, evoca essa questão dos cavalos dentro da gente. Não, a gente tem esses dois cavalos dentro da gente, a nossa cabeça fica tentando controlar um cavalo, que é o cavalo que persegue a honra e a dignidade e o correto, e o outro cavalo que quer se entregar ao desejo físico e concretizar essa paixão, né? E aí dá muita pena do cavalo, né? Do cavalo mau, que fica sendo freado até sangrar, até que ele desiste, né? Enfim, mas também é muito a gente também consegue se relacionar, né? Não só no sentido não só nessa alegoria da paixão do desejo, mas em outros momentos, né? Essa sensação de que a gente também tem que reprimir certos impulsos maus, né? Enfim, e ele vai construindo toda de uma forma extremamente mimética mesmo, né? Essa filosofia do amor, essa filosofia do amor não, mas essa defesa do amor, né? Para compensar, né, aquele discurso falso, né, aquele discurso que ele tinha feito só para provar um ponto. Né? E tem isso também, né, que o Sócrates tinha feito aquele discurso só para espizinhar o Lísias, né, usando um outro, né, e aí o Platão usa um outro recurso absolutamente literário, que é o recurso da ironia. Né? E isso é o Sócrates purinho, e Sócrates é o filósofo irônico. Né? Em todos os discursos ele é irônico até, enfim, cansar. Às vezes cansa, de fato. Enfim, acho que era isso que eu queria falar sobre o Fedro. Eu vou só abrir aqui alguns comentários de vocês para comentar
comentários para comentar, eu vou comentar os comentários de vocês. Alguns que eu destaquei, que foi interessante, essa ideia, né, de que o Sócrates não deixou nada escrito, então, que quando a gente vê a ótica do Platão, é sempre a ótica do Platão, né, então, quando a pessoa escreveu, se apropria da identidade do discurso de Sócrates, né, então, de fato, né, tem esse caráter ficcional que a gente, eu destaquei isso porque é interessante o modo como esse estudante se expressou, né, se apropriar da identidade, uma coisa que a gente associa tanto a uma coisa de falsidade, né, que o Platão ficaria horrorizado de ser acusado de se apropriar da identidade de alguém, mas é isso que ele faz mesmo, né, mas é isso que é ficcionalizar, né. A outra coisa, que é uma coisa que eu também destaquei, né, essa ideia de que, essa coisa de que não dá para falar da alma verdadeiramente, só dá para produzir um discurso humano de menores proporções, né, que isso o aluno escreveu, né, ou a aluna, eu não anotei os nomes. Aristóteles nos informa o poder humano da mimetização, né, e Platão o afirma ao criar essa imagem para a alma, né, justamente, né, exatamente, isso, quando a gente não é capaz de fazer alguma coisa, né, não é capaz de atingir, de apreender uma coisa em toda a sua totalidade, a gente mimetiza do jeito que a gente é capaz, né? E isso já é muito, né, para o Aristóteles, né? Para o Aristóteles isso é uma forma de produção de conhecimento, que para Aristóteles é o maior elogio que ele pode fazer a alguma coisa, né? Embora a alma não possa ser conhecida, Platão utiliza elementos vulgares no sentido, eu entendi, né, no sentido de apreensíveis, né, no sentido de comuns, né, para descrevê-la, né. E aí tem esse comentário que é excelente, excelente, e eu adorei o jeito como ele foi escrito, né. Platão manipula as emoções de Sócrates, ele manipula as emoções dos seus próprios personagens, eu achei isso muito bom, né. E tem a ver com essa ideia de se apropriar da identidade dessas figuras, né. Platão manipula as emoções de Sócrates, Fedro e de seu público, ou seja, a gente, né, que seguindo seu raciocínio e comprovações visualiza a realidade mimetizada em antigos mitos numa montanha-russa de emoções, adorei. Sócrates, empolgado com seu próprio talento em superar Lísias, passa pela curiosidade, soberba, descamba para surpresa, medo e satisfação. Fedro fica todo o tempo em suspense para obter uma nova obra-prima da retórica e o público fica atônito acompanhando seu desfecho. Eu adorei, porque na verdade essa pessoa que escreveu transformou o Fedro num filme de Hollywood. E eu fiquei pensando, nossa, né, eu quero ver um filme do Fedro, né, que na verdade são só duas pessoas conversando, mas de fato, né, ele consegue, o Fedro fica sempre, nossa, mas o que o Sócrates vai fazer agora, né, e a gente fica também. Eu fiquei lendo isso pensando, nossa, eu queria ler de novo Sócrates pela primeira vez, né? Essa coisa, eu morro de vontade de ler certas coisas pela primeira vez, essa vontade impossível, né? Depois você lê uma coisa pela primeira vez, você nunca mais vai poder ler essa coisa pela primeira vez de novo. E eu lembro a primeira vez que eu li o Fedro, que eu achei tão impressionante, assim. Bom, aí um outro comentário aqui, deixa eu ver. Ah, sim, né? Porque no trechinho lá do Aristóteles, né, quando ele fala, porque ele está falando muito, e eu queria daí fazer essa diferença, por isso eu destaquei esse comentário. A mímesis para o Aristóteles, né, é muito, na poética, né, ele vai falar muito da mímesis em função, né, da coisa da tragédia. Né, o grande objeto do Aristóteles na poética é a tragédia, né, sobretudo a tragédia de Sófocles, que ele acha o maior, né, tragediógrafo aí, grego. E para ele, então, você tem a coisa, né, e aí para usar também essa ideia da manipulação das emoções, né, o autor da tragédia manipula, né, por meio do texto, enfim, não só do texto, das tragédias tinham música, tinham toda uma questão, enfim, da encenação, manipula as emoções, né, do público com esse objetivo, né, de promover no final essa coisa da catarse, né, que seria esse momento que o público vive as emoções encenadas, né, para não precisar, por assim dizer, passar por aquelas emoções na vida real. Então, meio que eu
eu vejo aquelas mortes, na verdade eu não vejo as mortes na tragédia grega, nunca aparecem no palco, elas são sempre contadas por alguém que está na cena, ou encenadas atrás de alguma parede, dentro de um prédio, no cenário, né? A gente ouve alguém morrendo, ou a gente ouve alguém contando como a pessoa morreu. Mas a gente ouve, a gente vê essas coisas horríveis acontecendo e sai de lá pensando, nossa, né, ainda bem que eu não preciso passar por isso para sentir essas emoções, né? É um pouco esse o efeito da catarse. E no caso, claro, do Fedro, aqui, do diálogo que a gente está lendo, não tem, né, essa violência de emoções. Ao mesmo tempo, ele está, sim, né, manipulando as nossas emoções para passar um recado. Né? E é isso que é interessante, né? Ele está criticando lá o Lísias simplesmente por meio da retórica, tentar convencer o seu público de alguma coisa, e aqui ele está usando a poesia para convencer, né, o seu público de alguma coisa. Né? Não a mesma coisa do Lísias, ele não tá, o interesse do Fedro não é convencer a gente de que é melhor para um menino se entregar a um homem apaixonado, e sim está querendo convencer a gente de que o amor, né, é uma forma de ascender, né, o belo, na verdade, né, é uma forma de acessar a verdade, e a verdade é algo que a gente lembra, né, é algo que está em outro plano aí, né, e que o bom e o belo e a verdade são conceitos alheios, né, à dimensão terrena, mas que a gente pode acessar por meio de um modo de vida, que é esse modo que é justamente a filosofia, né, que persegue a sabedoria e não a astúcia, né, enfim, que valoriza a contemplação, que valoriza um certo modo de vida. Né. Mas para levar a gente para esse lugar, e para levar o Fedro para esse lugar, né, ele está usando poesia. Né? E o Fedro vai para esse lugar. Né? Então a gente está vendo isso acontecer no texto. Né? É interessante que o Fedro passa, né, por esse processo junto com a gente. Né? Aí alguma outra pessoa comentou a questão da ironia, né, que é um recurso, obviamente, literário, um recurso próprio da linguagem poética, essa coisa de você dizer uma coisa querendo dizer outra, ou fazendo, ou, enfim, querendo dizer uma coisa, querendo dizer outra, e levantando um espaço em suspenso, né, naquele momento. E aí tem um comentário que fez uma pergunta, né, seria verdadeira a busca pela verdade por uso da poesia? Né, que é essa pergunta que não quer calar, porque o que o Platão fala o tempo todo é que não, né? A poesia é um meio de o humano conhecer a verdade quando ela é trazida, né, para os homens por meio das musas, né, por meio dessa possessão aí das musas, mas quando ela é produzida pelo humano, né, ela não, ou seja, né, a gente não pode buscar a verdade por meio da poesia, ou ela vem para a gente da mesma maneira que vem uma profecia por meio das sacerdotisas, ou ela não vem, né? Perseguir a verdade por meio da poesia é uma coisa que a gente não pode fazer. Por outro lado, é exatamente o que a gente acabou de ver o Platão fazendo, né? Ou pelo menos tentando trazer a gente para esse lado, né? Falar, olha, já que vocês gostam de poesia, eu vou jogar um pouco aqui de poesia para vocês ver se vocês entendem que é importante filosofar, né? E o que é filosofar, né? É tentar definir, tentar chegar à natureza das coisas, sabendo que a natureza das coisas não é algo que a gente vai aprender pela própria experiência na Terra, e sim pela reflexão e por que vai ser sempre essa espécie de recordação, né? Ou seja, é preciso sempre para um filósofo contemplar seu objeto de modo que ele se revele, né?
para ele. Então é isso, a gente continua na terça-feira discutindo a questão da mimesis, agora numa perspectiva do século XX já, quer dizer, na verdade é um texto do século XIX, que a gente vai ler junto, que o pessoal do grupo 2 vai comentar, junto com um texto de um alemão do século XX, quando eu comecei da primeira metade do século XX, na verdade é um texto do comecinho dos anos 50, o Erich Auerbach. Então, é um texto literário do século XIX com um texto teórico do século XX. Já é uma perspectiva diferente, obviamente, né? Passam-se mais de 2000 anos, mas a gente vai continuar pensando nessa relação entre literatura e verdade, como por meio da literatura a gente tenta, ou na verdade entre literatura e realidade, né? Falei verdade porque eu estou com a cabeça no Platão, mas entre literatura e realidade. E como isso pode ser feito, e se isso pode ser feito, e de que formas isso pode ser feito. De uma maneira geral, isso vai ser o curso todo. A gente vai ver isso sob diferentes perspectivas. Tá bem? Até mais.